Fala aí, pessoal. Santos e São Paulo empataram em 1-1 na Vila Belmiro no clássico desse fim de semana. Eu tô aqui direto do estúdio 1, como você pode ver, aquele estúdio já conhecido de vocês, para falar sobre esse jogo. O Arnaldo tá no estúdio avançado no interior de São Paulo, também vai falar, vai dar seu pitaco, mas primeiro eu. O São Paulo entrou em campo, dizem, com uma escalação que já não se anunciava, na minha opinião, que seria muito ruim, porque ele tentou colocar um meio de campo com Tietê e Lisiero, e mais Igor Gomes e Daniel Alves, e foi uma lentidão terrível, né? O Jusilei é um jogador que estava esquecido no elenco do São Paulo. Ele funcionou com poucos treinadores desde que ele chegou no São Paulo, e o Diniz está tentando ressuscitar, fazer uma assinatura própria ali e ressuscitar esse jogador, que falhou no gol. Depois o Arboleda também fez um pênalti desnecessário e o Santos abriu o placar. Mas não foi só isso. O São Paulo foi amplamente dominado pelo Santos no primeiro tempo, e o Santos só não resolveu a parada nessa fase inicial porque perdeu um caminhão de gols. Poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, que não seria exagero, e acho que essa é uma das questões do Santos, do Sampaoli, né? Embora ataque o tempo todo, tente fazer gol o tempo todo, é um time que desperdiça muitas oportunidades. É um time que não consegue enfiar a faca e girar para liquidar a partida. E foi isso mais uma vez hoje. Teve a faca, o queijo na mão para liquidar a partida no primeiro tempo, não conseguiu, fez só 1-0. E aí no segundo tempo o próprio Diniz melhorou ou consertou a sua escalação terrível do primeiro tempo, tirando evidentemente o Jusilei, que é um jogador muito lento, como eu já disse, colocando o Lisiero, que deu muito mais dinâmica ao time do São Paulo, e aí o São Paulo conseguiu equilibrar as partidas. Não foi muito melhor, não foi tão melhor que o Santos no segundo tempo, mas conseguiu equilibrar e conseguiu chegar ao seu gol. Empatou o jogo ficou aberto lá e cá, o São Paulo continuou sofrendo muitos contra-ataques. A defesa do São Paulo, que até outro dia era a melhor do campeonato, ainda é uma das melhores do campeonato, mas hoje em dia sofre muito mais, né? Os zagueiros ficam todo o tempo expostos, porque o Diniz tenta jogar o tempo todo com o goleiro com a bola do pé, tentando sair jogando o tempo todo, e aí isso prejudica os dois zagueiros do São Paulo, que são ótimos, mas que não sabem sair jogando. Eu acho que essa é uma questão que não está resolvida, e o Arnaldo, que vai falar daqui a pouco, sempre fala a seguinte frase: não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Diniz, é o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. Em várias coisas que o Diniz está tentando fazer o São Paulo se adaptar a ele, não está funcionando. E talvez o Jusilei hoje simbolize um pouco isso, a tentativa de colocar um jogador que consiga dar um passe melhor no meio de campo, mas que em outras coisas vai muito mal. Ele não é um bom marcador, não é um bom jogador de cabeça, não é um jogador veloz, e isso atrapalhou muito o São Paulo no primeiro tempo. Como eu disse, no segundo tempo melhorou, todo mundo melhorou. Outras coisas, o Lisiero no lugar do Jusilei foi um grande ganho, porque ele deu muito mais dinâmica ao time, mais velocidade, e aí não dá para entender por que ele fica fora do time, por que tentar com um jogador que estava ali esquecido na escalação do São Paulo, em vez de apostar nos jovens, que são uma das poucas coisas boas do São Paulo nos últimos tempos, são os jovens que subiram para o time principal. Mas o Diniz tenta ali fazer a sua assinatura sempre. No primeiro tempo, as estatísticas do jogo seriam uma surra ao Diniz, até nas coisas que o Diniz normalmente vai bem. Ele não teve mais posse de bola, ou teve um pouquinho mais só de posse de bola, trocou um pouco mais só de passes certos, isso no primeiro tempo, e arrematou muito menos a gol do que o Santos. No segundo tempo as coisas se equilibraram, o São Paulo aí teve mais posse de bola, teve mais troca de passes e tal, mas mesmo assim sofreu bastante para conseguir o empate. No frigir dos ovos ali, no final das contas, o empate foi excelente para o São Paulo. Se você contar o primeiro tempo e o segundo tempo, o Santos merecia até sair com a vitória. Na soma do total do jogo, o Santos foi muito melhor que o São Paulo no primeiro tempo, e o São Paulo foi um pouco melhor no segundo tempo, mas ainda quase equilibrado. Como eu disse, o Santos teve muitas chances no contra-ataque, e o que simboliza claramente isso é que quando estava 43 do segundo tempo, o jogo ali para acabar, 1-1, não era um resultado ruim para o São Paulo diante do que tinha sido o jogo, e o São Paulo tomou um contra-ataque que quase sai gol do Santos, com a defesa completamente avançada, e quase sai gol do Santos naquele momento. Enfim, acho que fica pior para o Santos, pelo que produziu no primeiro tempo, do que para o São Paulo, que começou o começo do jogo foi trágico do São Paulo, terrível, poderia ter sido goleado ali, e não foi, e as coisas melhoraram no segundo tempo. Alguns ensinamentos para o Diniz: eu acho que querer assinar as suas características ou pinçar jogadores esquecidos o tempo todo
talvez não vai funcionar, sobretudo para um time tão pressionado quanto o São Paulo. É hora de fazer mais o arroz com feijão, porque senão o Diniz vai ser cada vez mais pressionado no São Paulo, como já está sendo. É bom eu ressaltar que todas as vezes que eu for falar do Fernando Diniz, eu vou ressaltar que eu acreditei que o Fernando Diniz pudesse fazer um ótimo trabalho do São Paulo, pelo que eu achava que ele tinha feito de bom no Fluminense e em outros lugares, sobretudo no Fluminense. Acho que ele tinha números muito bons no Fluminense. Agora, no São Paulo, eu tenho que dar uma mão à palmatória e dizer que ele não está indo bem. Pelo menos por enquanto, está longe de ser o que eu imaginava, o que muita gente imaginava do Fernando Diniz. E repito, nem mesmo as coisas em que ele sempre os números dele são muito bons, nem essas, pelo menos hoje, apareceram, como o número de finalizações. O São Paulo finaliza muito pouco, finalizou mal. Só no segundo tempo conseguiu chutar um pouco mais a gol e mesmo assim não foi muito não. Teve um pedaço do jogo ali que ele conseguiu fazer um pouco mais. Outra coisa, recuperar a bola assim que ela perde. O Fluminense do Diniz tentava fazer isso o tempo todo. O do São Paulo não faz isso. O do São Paulo, a marcação do São Paulo é muito frouxa e isso era uma das coisas que eu gostava no Fernando Diniz em outros momentos. Não está fazendo isso no São Paulo. Então o resumo é esse, mas eu queria ouvir você, Arnaldo. O que você tem para dizer desse São Paulo 1, Santos 1? Ou melhor, Santos 1, São Paulo 1 na Vila Belmiro. Manda aí seu recado. Bom, Tironi, aqui falando um pouco desse Sansão 1-1, cara, primeiro tempo horrível do São Paulo, né? Com a marca do Diniz e seu Jusilei e do Dani Alves com as suas firulas que quase ocasionaram 2 gols. Segundo tempo, sem o Jusilei e com o Dani Alves fazendo simples, o São Paulo fez um ótimo jogo. Fez um jogo como há tempos não fazia. O São Paulo competiu, o São Paulo brigou, o São Paulo incomodou. O São Paulo disputou cada lance, cada palmo de grama. E o São Paulo, assim, sem firula, é um São Paulo que pode dar algum resultado. É um alento para esses 5 jogos finais. É pouco ainda, mas é um sinal que talvez o Diniz, o Daniel Alves e assim os demais jogadores possam ter para a sequência do campeonato. Não vejo muita chance do São Paulo terminar entre os 4, mas de qualquer forma, indo mesmo para a pré-Libertadores, o São Paulo tem a obrigação nesses últimos 5 jogos de fazer como fez nos 45 minutos do segundo tempo da Vila Belmiro. Competir. O São Paulo precisa competir. Ser a imagem dos seus jogadores extenuados saindo de campo felizes com o empate. Hoje quase todos tiveram boa atuação no segundo tempo. Talvez o Juan Fran um pouco abaixo. O Jusilei foi muito mal no primeiro tempo. Então nota 6 para todo mundo e 6,5 para o Dani Alves. Seu melhor jogo pelo São Paulo pelos 45 minutos finais. Concorda, Tironi? É isso? Concordo sim. Acho que o melhor em campo pelo segundo tempo foi o Daniel Alves. Pelo primeiro tempo ele fracassou como o time inteiro. E o pior do jogo, o Jusilei, que foi substituído porque realmente está em outra sintonia, não tem nenhuma condição. Bom, ficamos por aqui. Tem mais a qualquer momento. Prestigie o canal. Eu tô, a minha camisa. Você não mostrou a sua, mas a minha é da Pan American Airlines. Para quem não sabe, foi a maior companhia de aviação do mundo desde os anos 30 até 91, quando quebrou, faliu, acabou. Ou seja, tem um passado glorioso. Mais ou menos como um certo time aí que até outro dia era o soberano, mas agora está sofrendo. Assine o canal. Estamos aí. A qualquer momento voltamos. Abraço.